Neste segundo vídeo sobre espiritualidade, trago um assunto pouco abordado, justamente por ser delicado. Qual igreja não tem música? Qual culto, qual missa não tem música? Todas têm. A música faz parte das celebrações, dos cultos, das missas. A questão delicada é o volume, altura do som, eis o ponto delicado. O que veio acontecendo nos últimos anos, 15, 20 anos, a cultura do barulho se instalou em nossas cidades, em nosso meio social. Muitas igrejas hoje, principalmente grupos de jovens, o pessoal vem com a justificativa da aparelhagem moderna de som num volume além do saudável. Eles vêm com a justificativa de atrair jovens, atrair o adolescente, os jovens que estão no mundo, que gostam das baladas, trazê-los para a igreja. E toda aquela parafernália eletrônica que não faria sentido se não fosse o volume, é para atrair esses jovens. Inclusive frequentando várias igrejas, que é algo que realizo há anos, conhecer as igrejas, levar palestras, amizades em várias igrejas, eu tenho constatado isso nos grupos de jovens. Estão se excedendo na altura, no volume do som. E isso envolve duas questões. Primeiro, importante, a saúde da pessoa. A altura afeta a audição. Isso é explicado pela medicina, pelos médicos, e tem também as determinações da CETESB, que eles determinam a altura que começa a ser prejudicial à audição. Isto tudo é ignorado, a parte da medicina e a parte da lei colocada pela CETESB, ou seja, estão desrespeitando algo que é para a saúde pública. Isto é muito importante dentro das igrejas, a conscientização em relação à saúde pública. Altura, volume é saúde pública. Depois, a questão espiritual. Não confundam louvor com ostentação. Porque quando você se conecta com Deus numa oração, você pode fazer isso mentalmente, não precisa nem ser se expressando. A oração pode ser silenciosa. Se vocês pesquisarem a história das religiões, vocês verão que as pessoas mais espiritualizadas são aquelas que observam mais o silêncio. As pessoas mais espiritualizadas conseguem se concentrar, pedem silêncio. Isto é o que eleva o ser humano. E a cultura do barulho, ela foi na direção totalmente oposta à ascensão espiritual do homem. Foi e continua sendo. O pior é isso. Cada vez mais vemos a nova geração justificando o barulho. É incrível, porque arrumam justificativas para tudo. Tudo eles buscam uma justificativa, até para o injustificável. Pegamos um exemplo das motos, até que citei num outro vídeo, tirar no giro, chamar no grau, algo assim.
justificam que é para chamar a atenção do motorista de automóvel. Sempre vão arrumar uma justificativa para o barulho. Nós não vamos sair da linha espiritual. A pessoa, quando cria dependência de ter barulho em volta, algo nela já está desequilibrado. A pessoa que começa a se sentir mal com o silêncio, ela não está bem espiritualmente, não está bem psicologicamente, não está bem mentalmente. Tudo o que é excesso é prejudicial, tanto o barulho como o silêncio excessivo. Se você enclausurar alguém num local sem ruído nenhum, com o passar do tempo, a pessoa pira, ela entra em depressão. O excesso de silêncio é prejudicial. Agora, o ruído sempre haverá. Você pode estar numa área rural, num campo, um lugar fora da área urbana, vai haver barulho de alguma coisa. Vai haver o barulho, o canto dos pássaros, o vento balançando os galhos das árvores, o barulho da água no riacho. Sempre haverá barulho. Algum tipo de ruído sempre haverá. A questão é, o ser humano se desacostumou com esses barulhos do ambiente natural e se escravizou, viciou nos ruídos urbanos. Vamos pegar tempos atrás, quando ainda distante do mundo virtual, a onda da televisão, quando a televisão se popularizou, chegou um ponto que as famílias, a primeira coisa que fazia ao levantar era ligar o rádio e a televisão. Ali já começamos a observar a dependência que o ser humano foi criando de ter barulho. Ele se sente à vontade com barulho, com um falatório, com alguma música. O ser humano, ele viciou no barulho, não é nem hábito, porque o hábito é uma coisa normal. Até certo ponto, o hábito é saudável, dentro de uma rotina que não seja estressante, que não seja excessiva, que não amarre as pessoas. Não sendo a rotina que amarra, os hábitos são saudáveis. É normal você equilibrar o dia, as 24 horas, entre os períodos de comunicação, de ouvir notícias, de conversar com as pessoas, que o diálogo é fundamental em família, entre amigos, a comunicação é fundamental, e os momentos de silêncio, de meditação, para você colocar as ideias devidamente organizadas para o trabalho, para as suas tarefas diárias. Se não houver os períodos de silêncio, a pessoa ela cria um ciclo vicioso que acaba fazendo as coisas de forma desorganizada. Um exemplo, o ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho precisa de concentração. Se você coloca uma música no ambiente de trabalho, tem que ser uma música de acordo, que não atrapalhe a sua concentração no trabalho. Não pode, por exemplo, como eu trabalhei num determinado local uma vez, todo santo dia era o rádio ligado durante o período de trabalho. Acaba atrapalhando a qualidade do serviço prestado. Um rádio, aquele barulho contínuo, sem um momento para desligar, aquilo produz um serviço mal feito. Tem que saber organizar. Música, são vários tipos de música. Você precisa saber
qual música é a adequada, qual tipo de som é adequado para o serviço que você faz, para a tarefa que você desenvolve. Tem músicas que ajudam, tem som que ajuda, tem som que atrapalha e você não percebe. Você acaba produzindo as coisas com uma qualidade inferior porque não percebe que aquele tipo de som não é adequado. A questão das igrejas é a mesma coisa. As músicas têm que ser de acordo para a meditação. A altura que não prejudique os participantes e muito menos quem está fora da igreja. Porque quando o som extrapola, é para toda a vizinhança ouvir, isso não é mais espiritualidade, isso é ostentação, é um tipo de guerra que está se criando com as coisas do mundo. O que eu já cansei de ler na internet. Barulho de carnaval pode, né? Altura de gandalheira, de forró, de música carnavalesca, de balada, pode a altura que for. Agora a igreja não pode, né? Então virou guerra. Quer dizer, que a igreja vai colocar o volume alto porque as músicas do mundo podem a altura que quiserem. Virou guerra. Os dois lados estão errados. Saiam desse ciclo vicioso. A altura excessiva é questão de saúde pública. Não podem usar algo que é saudável para o ser humano, que a música é muito importante para o ser humano, como algo de impor cultura, impor religião. A música é um complemento dentro das igrejas, porque pode muito bem haver um culto, uma meditação sem música. Para a conexão com Deus, não é necessário haver música. Você pode fazer a oração em silêncio, um louvor também sem gritaria, sem escândalo, que acaba virando ostentação, coisa para os outros verem, porque Deus sabe o que você quer no silêncio da sua mente, você nem precisa falar. Se você fala, você está mostrando aos irmãos, aos próximos, que você está em transe, que você está chorando, que você está implorando, que você está arrependido, é algo desnecessário. O louvor é válido, não estou dizendo para fazer só oração em silêncio. Você pode fazer a oração falando. Pode haver um grupo orando em voz média, todos orando ao mesmo tempo, normal, desde que não exceda. Tudo que excede acaba virando ostentação, porque para a espiritualidade você não precisa se alterar. O homem acaba adaptando a espiritualidade ao que ele está querendo. Esse é um perigo. Por exemplo, como eu citei logo no início, a altura para trazer os jovens para a igreja. O jovem gosta de som alto, o som alto do mundo. A igreja, o grupo de jovens, coloca aquele som alto para atrair os jovens. Quer dizer que a espiritualidade está se adaptando a coisas sociais, às coisas do mundo, quando devia ser o contrário. É o contrário que deve ser. É o mundo se adaptar à verdadeira espiritualidade. Estão fazendo o contrário, adaptando a espiritualidade às coisas do mundo, para atrair as pessoas. Então não está mudando nada, você não está mudando o ser humano para melhor. Você está fazendo com que o ser humano não mude nada. Ele vai continuar sendo habituado a esses vícios do mundo,
Olha só que coisa equivocada que muitas pessoas de igreja estão fazendo. Eu fui numa igreja certa vez que o volume era ensurdecedor. E só tinha jovem ali. Nem os adultos iam naquela reunião por causa da altura. E a saúde pública? E a saúde desses jovens? Imaginem quando eles tiverem 30, 40 anos de idade, com aquele zumbido no ouvido. Será que eles vão se lembrar que foram desses excessos? Por isso, atenção. Quando o ser humano cria dependência de algo, isso já é enfermidade. Tudo que se cria dependência, seja dependência de parente, de situação financeira, dependência de um patrão que abusa das suas condições físicas, dependência de político, dando... não vou nem entrar em detalhes, cria dependência de político, dependência de um guru, um mestre espiritual, você fica amarrado à pessoa. Mesma coisa, a dependência do barulho. O ser humano ficou dependente do barulho. Tem pessoa que entra em depressão se não tiver barulho. A pessoa já está doente. Se não tiver um rádio, a televisão ligado o dia inteiro na casa de determinada pessoa, aquela pessoa começa a se sentir mal. Ela já está doente e não sabe, ela está dependente do barulho. Pessoal, vamos buscar o equilíbrio. Nem tanto a terra, nem tanto o mar. A música, o som são necessários, mas não em excesso. Um culto, uma missa, é bom sim ter uma música. Ali 5 minutos, 10 minutos de música faz parte para criar alegria, o ambiente festeiro, para elevar o espírito das pessoas, deixar as pessoas alegres. Músicas alegres são importantes. Não sou contra, e ninguém deve ser contra, música e dança na igreja. A pessoa se alegra, ela faz coreografias, bate palmas, faz parte da alegria, tanto para os jovens como para os adultos. Eu frequentei por anos grupos de jovens, é algo bonito, precisa ter a música. 15 minutos de música, os momentos de descontração. Depois, as músicas reflexivas, as músicas que vão levar o membro à meditação profunda. Podem observar vários tipos de música, inclusive eu cito até escolher haver um melhor selecionamento de músicas hoje em questão de frequência, hertz, pesquisem isso também. Não é qualquer música não, tem que saber fazer música. Hoje, nessa onda de atrair jovens para as igrejas, a gente encontra rap gospel, funk gospel, pagode gospel, tem de tudo. Vão com calma. Não sou contra os estilos. Tem rap que eu gosto, mas o rap no lugar dele. A hora de meditação, música para meditação. Muito cuidado misturar esses ritmos que são lá fora da sociedade, de culturas de determinadas regiões. Cada um no seu quadrado, cada estilo no seu quadrado. Cuidado com as misturas. O jovem tem que se adaptar à espiritualidade. Chamar os jovens para as igrejas, chamar com o som devido. É o jovem que tem um momento dele lá fora, no bairro dele, no clube, no ambiente dele, ele tem a música apropriada lá. A hora do jovem se dedicar à espiritualidade, ele vai para o ambiente espiritual com as músicas de acordo com o ambiente espiritual e principalmente na altura
altura adequada para a conexão com Deus. Quando você sai disso, você está levando o mundo para dentro da sua igreja, levando o mundo para dentro da espiritualidade. Está fazendo justamente o inverso. Vamos encerrar com uma mensagem importante. As músicas são uma das maravilhas criadas pelo ser humano. As músicas são maravilhas produzidas pelo homem. Quem não conhece a música clássica, conheça. Agora depende do uso que você faz da música. Você pode estragar uma música boa se não souber usá-la, não souber a letra que você coloca e principalmente a altura da música, a altura do som, o volume que você coloca. Pode ser a música mais formidável que você tem em mãos. Se você colocar num volume prejudicial à audição, você estragou a música e estragou o ambiente. Pensem, reflitam sobre a mensagem deste vídeo. Obrigado e até o terceiro vídeo.